Shalom, muito boa tarde, as irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião aqui do Tropa, né? Como diz a minha esposa, como diz também a nossa irmã Daia, uma tarde de vitória, glória a Deus. Irmãos, antes de nós iniciarmos, eu quero orar, né, pelo início da nossa reunião, e quero aproveitar também aqui para orar por algo que, na verdade, faz horas que a gente não faz, né? Nós oramos por tantas coisas, é que nós não temos o hábito, às vezes, de falar a respeito desse assunto. E quando nós oramos, oramos no particular, que também é sobre as ofertas, né? A gente vai ministrando, ministrando, e a gente acaba nas quintas-feiras até esquecendo de orar pelas ofertas, né? Que tem entrado as ofertas dos irmãos, seus dízimos, primícias, ofertas de justiça, né? Oferta por gratidão, oferta por tanta coisa, né? Oferta agora pelas missões, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero orar por isso, né? Apresentar ao Senhor e agradecer também a generosidade dos irmãos, que eu creio que assim como nós investimos, às vezes em algum bem material, nós investimos porque nós cremos que aquilo ali vai nos fazer um bem, né? Que vai nos servir de alguma forma. E eu creio que quando nós ofertamos, né? Ou cumprimos com os princípios do Senhor, nós estamos declarando que nós cremos na obra do Senhor, cremos no reino, né, e investimos nessa obra. Então, quero orar também pela nossa reunião e pelo coração generoso dos irmãos que têm declarado através desse ato de ofertar, devolver seu dízimo, né, ou também de ofertar para as missões, que estão declarando que creem nesta obra que está sendo realizada, que é pelo Senhor e que é manifesta aqui através da vida de cada um. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta reunião, por este ministério e pelos irmãos que aqui estão, que fazem parte deste ministério. Te agradeço pela vida de cada um. Peço, Pai, que o Senhor, neste tempo, receba também as ofertas dos irmãos, que o Senhor conhece o seu coração. Peço, Pai, que o Senhor possa trazer as tuas bênçãos e o teu favor, a tua graça sobre cada um que tem manifestado o teu reino, que tem manifestado a confiança no Senhor e tem participado não só com a sua vida, não só com a sua oração, mas também com a sua finança. Em nome de Jesus te peço, Pai, que o Senhor possa multiplicar as finanças dos meus irmãos e aqueles que já têm essa finança, que o Senhor possa proteger para que eles não venham também perder ou sofrer algum prejuízo naquilo que já receberam do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos aqui a finança e a casa de cada irmão, a toda a provisão que é trazida a este ministério, que é ofertado. Nós pedimos, Pai, que o Senhor multiplique sobre a casa e sobre a vida dos meus irmãos. Nós abençoamos e apresentamos ao Senhor, porque tudo isso será usado para o reino, será usado em prol do ministério, será usado para alcançar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por esta palavra também que será ministrada. Peço, Deus de já, Pai, que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração para receber da palavra, que não seja algo para trazer confusão, mas sim para trazer uma direção e união e direção para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, agradecemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que vocês sejam tremendamente abençoados, não só na área financeira, mas espiritualmente, que o Senhor fale ao coração de vocês e que vocês possam crescer cada dia mais no Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ontem, né, vocês já sabem que nós vamos, né, descer ao Rio Grande do Sul, vamos fazer digamos assim, missão, né, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração de auxiliar os irmãos é, naquilo que for necessário, né? Então, os irmãos, acho que a maioria já está se movendo, né? Estão entrando em contato aqui no nosso particular para ver a forma que pode ajudar. E se mais alguns irmãos aqui que ainda não estavam a par disso, se quiser entrar em contato conosco, a gente vai explicar aqui como é que nós vamos se movimentar aí nessas semanas e o que nós estaremos fazendo. Claro que nós vamos manter aqui o grupo é, a par de tudo que nós vamos estar fazendo lá, tá? Todas as doações, tudo que for comprado
com as ofertas que os irmãos estão mandando, nós vamos bater foto, nós vamos registrar e também nós vamos postar as notas daquilo que for comprado, para que os irmãos, né, tenham certeza de que tudo isso que nós estamos fazendo é algo sério, né, e que não está sendo desviado nada, não está sendo feito nada de errado com aquilo que os irmãos estão crendo e estão investindo. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos o nosso ensino, né? Glória a Deus. E eu vi que ontem deu até um burburinho, né? Foi, trouxe algo, digamos assim, algo revelador, mas que traz às vezes para fora aquilo que está dentro do nosso coração, né? Mas é interessante, é bom que a palavra vá mexendo com a gente. E eu vi um vídeo aqui esses dias de um pastor, acho que eu até compartilhei ali, falando um pouquinho sobre obediência e honra, né? Explicando para uma mocinha ali, para uma moça, o que que era, né, referente à obediência e honra. E às vezes a gente acha que é quase que tudo a mesma coisa. Eu vejo que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente conhece, mais o Senhor traz revelação, no nosso coração, nosso entendimento, mas um conhecimento das coisas que vem de alto, né? E ele falando justamente sobre a diferença, né? Que a obediência, ela é resultado de algo que nos foi mandado, ou seja, né? O Pai, ele espera que a gente obedeça, né? Mas a Bíblia também fala sobre honra, e a honra ela é um pouco diferente, porque a honra fala de algo que você, sem precisar ter sido mandado, você pratica. Isso é honra, porque o Pai nem precisou mandar, mas você, vendo, foi lá e fez, né? Então, vai além do que você somente obedecer. E eu vejo que nós ainda estamos lutando para obedecer, quanto mais chegar à honra do Senhor, né? Mas o que que eu vejo com isso, irmãos? Isso aí é a beleza do Evangelho. Por quê? Porque eu só tenho como chegar a este conhecimento em relação a poder observar a obediência e, além da obediência, que é honrar ao Senhor, através do conhecimento das coisas de Deus. Mas para isso, eu preciso buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento que vem do alto, não o conhecimento da terra, não que o conhecimento das coisas da terra não seja de valia. É de grande valia para este tempo para algumas coisas, mas o que vai realmente permanecer para a eternidade é aquilo que nós recebemos do alto, aquilo que vem do Senhor, né? E eu queria até conversar um pouquinho com os irmãos a respeito, né, de toda a ministração que nós vamos fazer aqui, mas também daquilo que foi ministrado ontem. Eu vou tentar editar, né, o mais breve possível a aula de ontem para que aqueles que perderam possam assistir e entender do que nós estamos falando, né? Ontem a mensagem foi muito sobre a questão espiritual que há por trás das coisas, de um modo geral até, irmãos, né? A questão espiritual que há por trás dos meses, a questão espiritual, né, que já foi falado que há por trás da consagração, dos dias da semana, e também continuando com as consagrações que há por detrás das festas, são coisas espirituais. E muitas vezes nos causa assim, mas eu ainda não compreendo, isso ainda não falou o meu coração, porque eu não sei se é bem assim, a gente às vezes fica com aquele conflito, né, irmão? Mas eu quero trazer aqui um texto, só para os irmãos, isso aqui ainda não é a mensagem, tá? Mas eu quero que depois no final os irmãos vão compreender aqui a linha de raciocínio que eu estou trazendo. Quero trazer um texto aqui para que os irmãos possam meditar até a respeito do que foi falado ontem. Está lá em Daniel capítulo 9. Esse texto você vai ver que ele é um texto muito importantíssimo, principalmente para a questão escatológica. Mas você vai ver que Daniel era Daniel, irmãos. Você conhece ali, né, quem era esse irmão. E você observa ali, através desse texto, que Daniel, ele compreende, eles estavam no cativeiro. E vocês sabem que tinha um tempo determinado para que eles estivessem no cativeiro. Só que Daniel, ele compreende que os anos já tinham se completado para que eles estivessem no cativeiro. Mas como que Daniel obteve essa revelação?
Você vai ler, aí você vai ver que através dos livros ele obteve esse entendimento. Ou seja, ele obteve a revelação que os anos já tinham se completado. Só que, irmãos, muitas vezes nós precisamos compreender que assim, ó, tem muitas coisas que nós ainda não compreendemos do Evangelho. Mas o que que eu preciso fazer? Eu não posso é só dizer assim, ah, mas Deus não falou comigo ainda. A questão não é isso. Deus pode ainda não ter falado com você a respeito de tal assunto, mas você tem buscado resposta para esse assunto? Ou você tem usado de desculpa para continuar pensando da forma com que você está pensando? Essa é a chave. Essa é a questão. Porque Daniel, quando você vai ler o texto, irmãos, quando você pensar em intercessão, vou deixar uma outra chave, leia Daniel 9. Aprenda a interceder como Daniel. Você vai ver ali. Daniel, ele começa a dizer assim, e aí então eu me propus em buscar a face do Senhor. Me humilhei. E aí ele começa o quê? Confessar os pecados dele, o pecado do povo. Ele começa ali se humilhar perante o Senhor. Senhor, nós não somos nada. Eu sei que nós pecamos, erramos contra o Senhor. E você vai ver que é tão interessante essa oração de Daniel que ele vai falar. Deixa eu pegar aqui que eu quero, para não falar nada de errado aqui para os irmãos. Eu quero citar uma parte do texto. Daniel 9, muito interessante, irmãos. No 11 ele vai dizer assim, ó, no versículo 11 ele diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecer a tua voz. E aí depois ele vai falar aqui, no versículo 18 ele vai dizer assim: ó meu Deus, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e observa as nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos as nossas súplicas perante a ti por as nossas justiças. E disse assim, Senhor, eu não estou aqui buscando a justiça própria. Não é porque eu sou bom, não é porque eu oferto, porque eu devolvo meu dízimo, não é porque eu ajudo as pessoas, não é porque eu mereço. É isso que ele está dizendo que ele está dizendo aqui? Mas por tuas grandes misericórdias. O que Daniel está fazendo aqui? Senhor, não é pela lei, é pela graça que eu busco o Senhor. É porque o Senhor é bom. Nós não merecemos, mas é pelo teu favor, porque o Senhor é bom, que nós estamos te buscando. E irmãos, aí você vai ver aqui no versículo 20, enquanto eu estava falando e orando e confessando, não vou entrar em detalhes porque na verdade esse não é o foco da mensagem. Aí você vai ver que o Senhor envia um anjo e traz uma revelação, uma resposta não só a respeito do tempo do cativeiro ali daquele momento, mas o Senhor traz uma resposta, uma revelação dos fins dos tempos. Daniel 9 é uma base para a escatologia que fala da consumação de tudo. Mas veja como, irmãos, não é assim, ah, mas Deus não falou comigo. Deus não tinha falado com Daniel ainda, mas ele foi buscar nos livros. Ele foi se humilhar, foi orar, foi prantear, foi se arrepender. Então veio a resposta. Então, irmãos, não espere as coisas cair do nada no seu colo. Se foi trazida uma mensagem, talvez você não concordou, não tem problema, irmãos. Qual que é nosso intuito? De trazer uma informação que gere uma ação em você. Uma ação que faça você sair do lugar que é de estagnação, em dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, para que você saia da onde você está, você vá para os livros, vá pesquisar, vá buscar, vá orar, buscar no Senhor, Senhor, eu me arrependo, eu quero ter entendimento, nós pecamos, nós não merecemos a tua revelação, mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e não quer fazer com que o seu povo pereça pela falta de conhecimento das coisas do alto. Esse é o nosso intuito, irmãos, de fazer você buscar ir para a palavra do Senhor. E através dessa busca, aí sim o Senhor vai falar com o seu coração. Agora, se o Senhor não falou ao seu coração e você não se aplica em buscar também para obter essa revelação, quer dizer que, na verdade, você quer continuar do jeito que você está. Você não quer ter uma mudança de vida. Você não quer dar um passo a mais, andar mais uma milha. Amém, irmãos? Então,
Essas palavras, às vezes, quando nos confrontam, é isso. Esse é o objetivo, é mexer com o seu interior, agitar o seu espírito para que você saia do lugar, para que você faça algo. Nem que seja esbravejar contra nós, mas fazer algo, irmãos. Tem que fazer algo, a palavra tem que mexer no seu espírito, mexer com o seu coração. Você não pode permanecer da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Como nós estávamos falando em respeito ali a Daniel, falando, né, que Daniel ele é a escatologia, né, o princípio do estudo da escatologia, que vai apontar aí para o fim de todas as coisas e o início de uma vida eterna com o Senhor. Isso nos mostra que, irmãos, o reino, né, a manifestação, na verdade, o reino do Senhor ele já está sendo manifesto pelos seus, mas a a completude do reino de Cristo está muito perto, irmãos, né? E se você talvez ainda não tem um entendimento da diferença do reino de Deus e reino de Cristo, fique ligado aí que em breve nós teremos os estudos para você compreender a diferença desses dois. Amém? Mas o reino de Cristo, eu só vou te antecipar aqui, em Apocalipse você vai ver que esse reino de Cristo ele é dentro de um tempo. Amém? E este reino, que é o reino chamado reino milenar, que são de 1000 anos, esse reino ele está muito próximo. Ele está muito próximo. E todas as coisas estão apontando para isso. E eu vejo que esse reino do Senhor, ele está tão próximo, está tão visível quanto aqueles 12 estavam olhando para Canaã, lá no Egito. Irmão, está muito próximo. Aí a gente pode pensar, pô, mas eles demoraram 40 anos. Que engraçado, o povo demorou 40 anos, mas como é que os 12 demoraram só 40 dias? E a Fábio até trouxe ontem na ministração, né? Então veja, está tão próximo. Tem muita gente que diz, né, como a gente vem falando, vocês estão falando da volta de Jesus, estão falando, mas ele até hoje faz 12 mil anos e nunca veio. Irmãos, falta 2000 anos é porque falta muita gente entrar. Muita gente passou muito tempo murmurando e ficaram pelo deserto. Mas nós, os cristãos, os cristãos raiz, como a gente costuma dizer, né? Não os Nutella, os raiz. Nós somos aqueles dois que estamos olhando, estamos querendo, desejando possuir a terra. Então, irmãos, nós estamos muito próximos. Só que para nós chegarmos nesse lugar, é lógico, irmãos, nós vamos precisar passar por esse processo. Nós temos que passar por um processo de transformação, renovação da mente, passar da obediência para a honra, como nós vemos falando, né? Que é algo diferente. Não temos que só fazer as coisas para o Senhor porque o Senhor mandou, mas sim porque tem gerado esse desejo no nosso coração. Agora, veja eu quero até dar um exemplo aqui, de dois personagens que se passam praticamente nos mesmos textos, mas de completamente diferente, Saul e Davi. Saul, ele desobedeceu o Senhor. Ele fez algo que não era para ele fazer. Agora, Davi, você vê qual é a diferença entre os dois. Davi gerou no coração dele a vontade de fazer um templo. Porém, ele não fez assim por conta própria da cabeça dele. Ele apresentou a vontade ao Senhor. Mas o Senhor permitiu? Não. Mas o que que o Senhor observou? O coração dele. Ele disse assim: Eu nem mandei esse cara aí fazer um templo para mim. Mas ele tinha esse desejo no coração, foi a intenção do coração. Mas não é porque eu tenho a intenção no coração que eu tenho que sair fazendo, eu tenho que apresentar ao Senhor. Saul, de repente, até tinha uma boa intenção no coração, em querer governar, né, o povo e fazer o que tinha que ser feito, ganhar a guerra, mas ele fez algo da cabeça dele. O que que aconteceu, irmãos? Não deu certo. O Senhor reprovou, desobedeceu. Então essa também é uma das diferenças entre você obedecer e você honrar. Fala daquilo que está dentro do seu coração, vai manifestar isso do seu coração. O povo, quando ele sai do Egito, lá, irmãos,
você vai ver que o povo ele não precisou fazer nada para ser liberto. O Senhor simplesmente ele viu que o povo estava há um bom tempo lá, e enviou seu servo. Ó, vai lá que eu vou libertar esse povo. Até que o Senhor tira o povo do Egito. Pronto, o povo está liberto. Agora, você não vê o Senhor transladando o povo do Egito para Canaã. Isso é o processo. A libertação, irmãos, não nos custou nada. O Senhor fez, pronto. Mas o processo para nós chegar na Terra Prometida vai nos custar tudo. Uma das primeiras coisas que custou para aquele povo foi deixar as suas casas, suas culturas, tudo aquilo que não iam ajudar eles no caminho. Já começa aí. E pasmem, irmãos, uma das coisas que os missionários e, né, falando sobre o que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul, é quase como se fosse isso. Rio Grande do Sul, irmãos, tem, se não me engano, 238 anos. A Porto Alegre, né? Porto Alegre, 238 anos. O povo ficou 400 anos, 430, se não me engano, no Egito. Agora tu pensa, quase 200 anos a mais do que Porto Alegre. Agora é a mesma coisa que nós chegarmos lá pro pessoal de Porto Alegre e dizer assim, pessoal, vocês têm que sair daí, esqueçam toda a cultura, esqueçam todos os bailes, o chimarrão, esqueçam tudo isso, esqueçam as adorações e vamos para uma terra, vocês são libertos agora. Irmãos, para quem nasceu no Rio Grande do Sul, abandonar isso é muito difícil. Porque é cultural, você nasceu naquele estado. Agora pensa pro povo que nasceu lá no Egito. Então tem um processo. E por isso que nós não nos espantamos quando nós trazemos alguma coisa aqui e os irmãos dão aquela manifestada aqui, né? Dão a contrariada, porque nós sabemos que faz parte da nossa libertação do Egito, irmãos. Faz parte da caminhada. E muitas vezes vai ser difícil você desapegar daquilo que você construiu, daquilo que você aprendeu desde o início, porque você fez parte desde o seu nascimento daquilo. Só que entenda, o Senhor, quando ele olha para nós, ele não vê nós nascendo no Egito, porque na verdade o nosso verdadeiro nascimento foi em Deus. Ele vê nós como seres espirituais. Então, o nosso verdadeiro nascimento é em Deus. E se Deus quer nos manter, né, na nossa terra original, na nossa terra de nascimento, de origem, tem que ser nele, e não nesse tempo terreno, não é mesmo? Então, esse processo, irmãos, ele é um pouquinho dolorido? É. Nós vamos ter que caminhar, vamos ter que nos esforçar, como o povo lá no Egito se esforçou. O povo tem que se esforçar, irmãos. Pensa você fazer uma caminhada. De onde, né, de onde os espias saíram até Canaã, eles levaram 40 dias para ir e voltar. Eu estava olhando aqui, pesquisando por cima, nem fui pesquisar a fundo, mas alguns ali falam sobre, em média, aí, de uns 560 quilômetros daria, né? Pelos cálculos que eles fizeram, pelos guerreiros que caminhavam para a batalha e tal. Então, eles fizeram mais ou menos um cálculo, dava por aí. Tá? Mas vamos arredondar, mesmo que fosse um pouco menos, vamos botar 500 quilômetros. Irmãos, caminhar tudo isso não é fácil. E isso que nós estamos falando, da onde os espias saíram. Não estou falando lá do Egito até. Estou falando da onde os espias saíram. Então, sim, houve um esforço ou não houve? Claro que houve, irmãos. Às vezes nós, para ir a pé para a igreja, né? Quem ia num templo físico, para ir a pé para a igreja, já o povo reclama. Não vai se não tiver uma carona, né? Se não tem quem busque. Então, há um esforço, irmãos, para você possuir a terra prometida, né, aquilo que você já herdou, há um esforço grandioso da nossa parte. Nós vamos ter que largar muitas coisas para poder pegar coisas novas. A questão é, irmãos, que muitas vezes nós estamos no meio do caminho
olhando para frente, e daqui um pouco olhamos para trás. E a gente fica, agora, olho para esse lado, olho. Ah, para cá tá Canaã, mas para cá tá o Egito. Ai, lá tem, né, os grandes frutos de Canaã. Ah, mas tô com saudade das cebolas, dos alhos do Egito, né? Eu quero adentrar a esse reino, mas é tão bom participar de uma festa junina. É tão bom participar das festas do mundo, irmãos. É ou não é? É. Esse é o processo, irmãos, que nós temos que abrir mão. Tem muitas coisas que é difícil, mas é necessário. É o processo da caminhada que nós estamos fazendo, esse processo é de libertação e amadurecimento em Cristo. Porque quando nós lemos essa passagem, onde que o povo está nessa trajetória, nessa caminhada, você vai ver que o povo vai murmurar, você vai ver que tem um povo misturado lá do que saiu do Egito junto. E esse povo que estava misturado, está lá em Números, esse povo que estava misturado, o povo misturado faz o povo de Deus murmurar. E aí o senhor vem tratar com quem? Com o povo misturado? Não, o senhor vem tratar com o povo dele. E dá ruim. Então, sim, é um processo. O povo murmura, o povo fica com saudade dos alhos, das cebolas. Daqui um pouco o senhor provê pão, o povo daí agora quer carne. E o povo aos poucos está aprendendo a confiar e obedecer ao Senhor. Qual que era o objetivo do povo sair do Egito? O Senhor deixou bem claro: deixe o meu povo ir para que eles possam ir e me adorar, me servir. Mas você vê o povo adorando e servindo o Senhor no Egito? Só vê o povo murmurando, fazendo um monte de lambança e com saudade do Egito. Por quê? Porque eles ainda estavam no processo, mas o objetivo do Senhor era outro, né? Então, eu creio, irmãos, que o Senhor tem uns grandes objetivos para realizar através das nossas obras. Eu creio. Mas ainda muitas vezes nós estamos perdendo tempo em olhar para o Egito, olhar para o mundo. Nós não queremos nos desapegar, né, como eu estava citando aqui, né, dos nossos irmãos, desapegar do chimarrão, desapegar da cultura, do tradicionalismo. Irmãos, eu falo isso com propriedade porque eu nasci no Rio Grande do Sul. Irmãos, tudo isso eu frequentei, CTG de criança, chimarrão, o tradicionalismo, rodeio, bailes. Isso aqui fazia parte do meu crescer. Fez parte, por isso que eu falo do Rio Grande do Sul, porque foi algo que eu vivi. Mas para você pegar coisas novas no Senhor, algumas práticas, algumas coisas, né? Se eu vou começar uma cultura nova, que é a cultura dos céus, outras culturas têm que ir ficando para trás. Ao invés de eu adorar vários deuses, como no Egito, eu vou adorar somente a um Deus. Veja que é uma mudança de cultura. Agora eu digo, vai ser fácil? Claro que não, porque há uma renovação na nossa mente que precisa ser trabalhada. É um caminhar, nós estamos no deserto, mas é aí que nós estamos experimentando uma vivência de dependência de Deus, aonde Deus nos provê todas as coisas, nos provê o alimento, nos provê essa liberdade, nos provê uma nova cultura, uma nova terra, um novo ambiente. Não somos mais agora escravos, somos filhos do Senhor. Então é essa mentalidade, irmãos. E outra coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, que às vezes traz muita confusão na nossa mente, né? Porque é, é um dos conflitos até que surge, né, em tantas ministrações, né, como o de ontem também. Mas é que, irmãos, como que eu vou às vezes deixar de participar de uma celebração com os meus familiares? Como é que eu vou deixar de praticar algumas coisas porque eu não quero escandalizar os meus irmãos? Eu não quero escandalizar, irmãos, essa palavra, quando você fala em escandalizar, eu até fui buscar a respeito dessa palavra porque eu disse, não, mas não pode. De repente, eu acho que nós estamos tendo um entendimento, uma compreensão um pouquinho errada dessa palavra. Porque quando nós falamos já em escandalizar, escândalo, o que que é o escândalo? Na nossa mente vem assim, ah, você fica apavorado com um tipo de atitude. É ou não é? Mas quando eu fui buscar, eu fui ver que ele tem uma outra raiz, um outro sentido. Que não é simplesmente a pessoa, ah,
ficou apavorada com o comportamento. Porque, irmãos, a Bíblia fala para nós não escandalizarmos. Mas Jesus não escandalizava os judeus com a sua pregação? Aí como é que fica? Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Os discípulos, quando pregavam, não escandalizavam a muitos, principalmente os religiosos? Os judeus não ficaram escandalizados com os discípulos porque estavam comendo sem lavar as mãos? E aí, agora, como é que fica? Como é que fica? A Bíblia diz para nós não fazer algo, mas que o próprio Jesus e os discípulos fizeram. Então, o que que nós precisamos buscar? Vamos estudar, vamos ir a fundo. E eu quero trazer dois textos aqui que vai explicar um pouquinho a respeito dessa questão do escandalizar, para que você tenha discernimento sobre essa palavra, para que quando você tiver uma situação sobre familiares ou sobre, né, às vezes no trabalho, que a gente fala assim, mas lá no trabalho todo mundo comemora tal data, aí eu vou chegar lá, vou ser o único que não vou comemorar? Sim, irmão, senão Deus não tinha te plantado lá para... Deus te plantou com esse objetivo de você ser diferente. Se é para você ser mais um lá, não tem sentido você estar lá. Ah, mas eu não quero escandalizar eles. Ok, então vamos entender aqui o significado dessa palavra num contexto bíblico, num contexto do que o Senhor tem falado. Amém? Vamos buscar lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. O que a palavra está falando a respeito disso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Nós vamos ler. O apóstolo Paulo vai falar assim: Mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Mas, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aí ele vai seguir que, portanto, se a comida ofender o meu irmão, ou eu não comerei carne enquanto o mundo estiver, para que o meu irmão não se ofenda. O que que ele está falando aqui, irmãos? Né? Você vai ver outra tradução falando aqui sobre, né, pedra de tropeço ou sobre essa questão de não escandalizar. O que que ele está querendo dizer? Irmãos, você tem consciência das coisas de Cristo. Agora, se você se assentar num templo, na mesa dos ídolos para comer, como que um outro irmão, olhando você que detém a verdade, que tem o conhecimento da verdade, vai olhar e vai dizer assim: bom, se ele que é cristão, ele que conhece a verdade faz isso, eu também posso fazer. O que que você está fazendo com esses irmãos que é fraco de conhecimento ou fraco na fé? Você está fazendo ele errar o caminho, tropeçar. E quando a palavra escandalizar é mencionada na Bíblia, ela está falando disso. É de você fazer com que a pessoa tropece, erre o caminho. Então, quando você fala assim, eu não quero fazer o meu irmão escandalizar, o que que é mais escândalo para você? Pense comigo. É você ir num centro de umbanda? Ou você cumprir com as vontades do Senhor? E as pessoas olham para sua vida, lá vai um crente. O que que é mais escândalo? Irmão, se eu tivesse agora aqui com um copo de cerveja e um cigarro, o que que vocês diriam? Tá amarrado esse pastor aí. Ué, porque o escândalo, irmãos? Eu não quero escandalizar você. Eu não quero que você ache que não pode beber. Não quero te escandalizar. Posso usar essa desculpa? Não. Porque você vai dizer, bom, se o pastor está fazendo, também posso fazer. O que que eu vou estar fazendo? Escandalizando o irmão, fazendo você tropeçar, errar o caminho do Senhor.
Agora, quando eu venho aqui e me posiciono referente à palavra, eu não estou te escandalizando, por mais que você se escandalize. Ai, como é que o irmão vive dessa forma? Esse é o verdadeiro forma de viver em Cristo. Esse é o verdadeiro caminho. Eu não estou fazendo você errar. Eu estou apontando o caminho correto. Agora, se você não quer seguir nesse caminho, irmão, isso aí não é escândalo. É uma decisão sua. Agora, você está compreendendo o que, que realmente significa a palavra escandalizar? Então, irmãos, quando você tem uma festa de família, quando tem uma reunião na empresa, quando tem qualquer outra reunião que se trata de mesa de ídolos e você participa, irmãos, você vai estar lá corroborando para que os irmãos continuem errando o caminho. Isso é escandalizar. Na verdade, o que você quer dizer em não escandalizar, você está tendo o efeito ao contrário. É ou não é? Então, irmãos, muitas coisas, minha parentela não concordavam com o que nós praticávamos, da forma que a gente vivia, mas nós nos mantivermos firme. Agora, pensa, irmão, se eu de repente trair a Fábio, ou vocês me pegarem aqui num bar bebendo, isso não será de muito maior escândalo? Eu não farei muito mais pessoas errar o caminho por conta disso? É isso. Agora, quando você leva uma vida reta em Cristo, você não vai ser motivo de escândalo. Você vai ser exemplo, porque era isso que o Senhor estava fazendo, tanto Jesus quanto os discípulos. Ontem eu até estava comentando com a Fábia aqui. Irmãos, pensa o apóstolo Paulo, que era um judeu da lei, guardava a lei. E do dia para a noite, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele agora começa a dizer para os judeus, para os seus irmãos: ei, não é mais pela lei. É pela graça, é pela fé. Isso seria de motivo de escandalizar os irmãos? Com a nossa mentalidade grega, com certeza sim. Mas pela fé em Jesus, ele não estava escandalizando os irmãos, ele estava apontando o caminho correto. Agora, pode ter certeza que qualquer um de nós aqui, se nós pecarmos, errarmos o caminho, os irmãos aí vão escandalizar. Ah, mas lá é crente e está fazendo isso. Ah, mas é crente e agora, né, tá traindo o seu cônjuge. Ah, mas é crente, tá mentindo, tá enganando o próximo nos negócios? Se é para ser crente assim, então eu não quero ser crente. Pronto, você conseguiu escandalizar o irmão. Você fez ele tropeçar e errar o caminho. E a Bíblia está falando aqui que quando nós fazemos isso, nós pecamos contra Cristo. Outro texto aqui para corroborar, para que os irmãos, né, tenham essa consciência. Lá, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Agora vai se tratar das criancinhas. Trouxe duas versões, a King James, e também uma outra versão Almeida Revista e Corrigida. Inclusive, essa Bíblia eu uso bastante, que é uma Bíblia que eu ganhei do meu irmão em Cristo, do Jean, o esposo da Suzana, há alguns anos, e eu ainda uso ela. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler lá? Capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos lhe perguntaram: quem é maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Irmãos, não vos tornardes como crianças, não é vocês ser uma criança. Essa criancinha aqui, ele está falando o quê? Ele não quer que você seja um crente infantil. Porque o que que uma criança faz? Além da pureza do seu coração, a criança está em constante aprendizado e crescimento. Características de criança. Essa é a verdadeira vida de um cristão que almeja o reino. Pureza, simplicidade, né? Constante crescimento e conhecimento. Crescimento, né? O seu crescimento e o seu conhecimento da verdade. Amém? Versículo 4, ele diz assim: portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Está falando, né, de um crente que tem essas características. Não é só da criança. Tenha bem isso em mente.
Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para que ele, para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Olha que dura essa palavra. Agora tem uma outra versão, essa da Almeida, ele vai falar assim, justamente nessa parte, no versículo 6: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que fora que se pendurasse no pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, irmãos, essa passagem está se tratando justamente sobre essa questão de escandalizar. É de fazer com que uma dessas crianças que é pura, que cresce na palavra do Senhor, que crê no Senhor, faça com que ela erre o caminho. É disso que se trata. Então, irmão, se você não quer escandalizar os seus irmãos, se você não quer escandalizar a sua parentela, não quer escandalizar os irmãos né, que trabalham com você, tenha uma vida reta em Deus. Simples. Qualquer coisa fora disso é escândalo, porque você vai fazer com que esse povo tropece, com que esse povo erre. Amém? Por isso que eu falo da importância de nós buscarmos nas Escrituras a respeito de tudo isso. Agora vamos voltar lá para o Egito, quer dizer, na palavra, é claro, irmãos, né? Não vamos retornar para o Egito em nome de Jesus. Mas vamos retornar para o texto lá no Egito, aonde que nós observamos aqueles 12 espias. Eu acredito que você já tenha lido essa passagem e quero que você reflita comigo. Qual dos 12 nesse texto, qual dos 12 você acha que escandalizou todos aqueles que saíram do Egito? Josué e Caleb, os dois, ou os outros 10? Quem que fez o povo inteiro errar o caminho? Quem que fez o povo inteiro murmurar contra o Senhor e perecer Porque você vai ver, acho que a Fábio até trouxe aqui ontem, que logo em seguida daquela murmuração do povo, o Senhor praticamente condenou o povo a ficar no deserto os 40 anos, que foi um ano por cada dia daqueles foram espiar a terra. Então, qual dos dois você acha que escandalizou, que fez o povo tropeçar e errar? Os dois que se mantiveram firme naquilo que o Senhor tinha ordenado, ou os outros 10? Com certeza os 10, né, irmãos, que fizeram os dois errar. Porque Josué e Caleb, o que eles olharam? Tem gigante? Tem, mas também tem fruto e a terra foi prometida para nós. Ah, mas e aí cebolas? Deixa para trás, nós temos coisas grandiosas para frente. Ah, mas e os deuses do Egito? Deixa para trás, nós temos um Deus que nos conduziu, que nos tirou de lá, que nos sustenta. Ao invés de botar um fardo pesado, ele tirou o fardo. Estão compreendendo? Então, irmãos, nós estamos avistando o reino do Senhor. O Senhor, ele tem nos mostrado dia após dia o seu reino. Ele tem falado da sua vinda. Nós não podemos olhar para trás, né? Mas para isso nós temos que buscar, como Daniel fez. Vamos buscar nas Escrituras. Ah, não compreendi? Irmãos, não feche o seu coração. Não compreendeu? Busca nas Escrituras. Busca. Busca em oração. Busca em arrependimento. Uma hora o Senhor vai te trazer a revelação. E aí você vai poder compartilhar conosco. Irmãos, eu acho que de repente talvez não era bem assim aquilo que você falou, mas o Senhor me deu uma revelação disso. Vamos sentar, vamos conversar? Vamos estudar a palavra junto? Vamos ver se de repente não é por aqui? O que que a gente fez? Irmão, a gente fez você sair do raso, você sair de onde você estava. Eu vi até um irmão falando esses dias da diferença, né, em relação aos cristãos, né, e até em relação ao ministério dos mestres, né, daqueles que gostam da parte do ensino, que ele falando até sobre, você pode ver, um ministério com revelação, com um monte, né, de promessa, você vai ver que é um ministério cheio, né, que busca as campanhas, você vai ver que é um ministério cheio. Mas um ministério onde que você realmente tem um ensino, onde você busca conhecimento da parte do Senhor, onde você tem uma palavra mais profunda, você vai ver que é um ministério que normalmente não é tão cheio quanto outros. Por que isso? Ele comparou com a praia. Isso você pode ver.
As pessoas gostam de aproveitar a praia, mas a maioria fica no raso, poucos vão para o fundo, não é? E a igreja, a gente vê isso também. Muitos gostam do lá chorar, ai, o Senhor. Irmãos, ok, é legal isso. Mas e aí? E o a mais? O mergulhar nas escrituras, o buscar mais profundo, andar mais profundo no Senhor, né? Nós estamos aproveitando as ondas da praia, sendo que o Senhor tem um oceano para nós, não é mesmo? E veja, o que que é mais poderoso? As ondas que estão ali na beirinha da praia ou a profundidade, a força em alto mar? Se você já andou em algum barco, já velejou alguma coisa, você sabe que andar na beira da praia é uma coisa. Você velejar, andar em alto mar, a força da água é muito maior. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia fala sobre o reino de Deus, que o reino de Deus não é só palavras. O reino de Deus é poder. E será que nós temos manifestado esse poder? Será que não está faltando nós ir um pouquinho mais profundo? O que que vocês acham? Não é mesmo? Deixa eu ler um outro texto aqui. Mateus 15. Vamos seguir o roteiro, irmãos. Senão eu vou falando, já me perco tudo aqui. Mateus, capítulo 15, do versículo 1. Aleluia. Olha só o que nós estamos falando. Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: Por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Irmãos, será que nós não estamos transgredindo muito o mandamento do Senhor pela tradição que nós temos de cada região? Só para você pensar. Porque Deus ordenou dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar o seu pai nem a sua mãe, esse está livre. Ou seja, anula o mandamento, mas fica com a provisão. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando ensinando com doutrinas os mandamentos dos homens. Então é isso, irmãos. Todas essas festas aí que nós já participamos da vida, isso aí foi um mandamento do Senhor, é doutrina de Deus ou é cultura dos homens? Só você se perguntar. Ah, tem uma festividade aqui. Foi um mandamento do Senhor ou um mandamento dos homens? Será que essa doutrina dos homens não está fazendo eu pecar contra o Senhor? É fácil o raciocínio, irmãos. É fácil, mas para isso, não há como você raciocinar e pensar acerca desses assuntos se nós não buscarmos na palavra, como Daniel fez. Então nós precisamos nos aplicar. Ah, mas o meu cônjuge, minha esposa, de repente, ela não concorda com essa palavra, o meu esposo não concorda. Irmão, será que não está faltando ele buscar na palavra? Se ele não buscar, ele não vai entender mesmo. E se você não se posicionar, ele vai achar que está tudo bem. E você vai estar escandalizando, fazendo com que ele tropece na palavra. Amém? Então, irmãos, é algo assim que eu acredito que esclarece muitas coisas a respeito do nosso caminhar, do nosso posicionamento no Senhor. Nós precisamos andar vigilante, irmãos, nossa caminhada, né? Esse reino, a salvação é uma obra completa do Senhor. Mas possuir o reino exige um esforço nosso, exige uma dedicação nossa que vai demonstrar, Senhor, eu creio na sua obra, tanto é que eu estou me esforçando porque eu quero ser participante, eu quero possuir a terra que o Senhor está nos prometendo.
Simples. É simples assim, irmãos. A sua postura vai conduzir os outros ao reino. O seu comportamento prega, vai pregar sobre isso. Meu Deus, irmãos, tinha tanta coisa para falar, mas eu vou deixar para uma próxima, porque senão nós vamos avançar muito aqui. Eu só quero trazer um texto aqui. Deixa eu só, olha só. Dois textos, bem rápidos aqui. 1 Coríntios capítulo 4, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Amém? Então, nós precisamos manifestar esse poder. E como é que nós podemos fazer isso? Buscando, mergulhando mais no Senhor. Pouco nós temos falado, mas irmãos, não é porque a gente não fala que não precisa ser feito. Jejum, oração, né, se apartar das misturas, viver uma vida consagrada para o Senhor, se purificar, se separar, se alinhar com a vontade do Senhor. Amém? O poder vai se manifestar através disso. Primeira carta aos Coríntios também, capítulo 1, só volta um pouco aí. Capítulo 1, a partir do versículo 22. Ele vai dizer assim: porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós, esse versículo aqui ele é um pouco forte, tá, irmãos? E nós já vamos conversar a respeito disso. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha só, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. Agora, pense comigo. Versículo 22, 23, ele está dizendo assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus. Ué, mas como se que Cristo crucificado é pedra de tropeço e justamente o escândalo faz o povo tropeçar? Não entendi. Eu não posso escandalizar, que vai fazer o irmão tropeçar. Mas Cristo é uma pedra de tropeço? E agora, como é que fica? Por isso que ele explicou isso embaixo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos. Irmãos, dentre todos os gentios, todos os ímpios, há os chamados de Deus. E ele está se tratando disso. O teu comportamento vai atrair os chamados. Então, irmãos, você vai estar no meio de muitas pessoas que não foram chamadas. E para eles, o Cristo vai ser pedra de tropeço. E você vai ficar assim, ah, mas agora estou escandalizando irmãos. Você vai ficar que nem Samuel com pena de Saul. Isso aqui é forte, irmãos, mas entenda, você está aqui para ser a luz para aqueles que já foram chamados pelo Senhor. E, infelizmente, tem muitos que não foram chamados pelo Senhor. E não cabe a você discutir com o Senhor sobre isso. Simplesmente ore pelas pessoas, se mantenha firme no caminho. O que você não pode é escandalizar aqueles que foram chamados. Como ele falou aqui das criancinhas, as criancinhas que creem em mim. Ou seja, está falando daqueles que já são salvos, aqueles que confessam o Senhor, são cristãos. O que você não pode fazer errar o caminho é o cristão. Agora, irmãos, os teus parentes vão te pedir para você participar de uma festa, vão pedir para você participar de um batismo, e você vai dizer assim, ó, bom, você me pede um sinal, você me pede sabedoria, eu te prego Cristo, e Cristo crucificado. Esse é teu posicionamento que tem que estar em Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos parar por aí, porque senão eu vou falar a tarde inteira. Glória a Deus. Vamos, vamos celebrar, irmãos. Vamos celebrar a vida de Cristo que habita em nós através da ceia. Se você não preparou sua ceia, prepare a sua ceia. Pegue o seu pão. O pão representa, irmãos, o corpo de Cristo. Irmãos, nós fazemos isso aqui toda quinta-feira, mas entenda, às vezes nós deixamos para celebrar só na Páscoa. Nós colocamos a Páscoa, né, como um símbolo tão importante e é, mas entenda que na Páscoa o Senhor instituiu a ceia. Irmãos, e isso fala do corpo de Cristo. A Páscoa apontava para o Cordeiro. Aí veio o Cordeiro e ele disse: está aqui o meu corpo, comam. Então não vamos menosprezar a ceia do Senhor. Ela é tão importante quanto a Páscoa, porque a Páscoa apontava para esses momentos.
dentro dos lares, de eu poder ceiar com a minha casa, ceiar com os meus irmãos. Ela é tão importante quanto. Pai, nós apresentamos aqui o corpo de Cristo, representado pelo pão. Nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, pela revelação de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Só te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a não olhar para trás, a honrar e obedecer a tudo que o Senhor tem feito, tem dito, tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos que esse pão, esse corpo de Cristo, que ele continue fazendo com que a gente se torne cada vez mais como crianças, humildes, porém crescendo em graça, em conhecimento, assim como e sabedoria, assim como Jesus também cresceu. Nós te agradecemos, te louvamos, consagramos esse pão, que ele nos faça cada dia mais bem, em nome do Senhor Jesus. Podemos comer todos. Pai, nós apresentamos também o puro suco da uva, representando aqui o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que a gente não torne a cruz de Cristo vã, que a gente não torne, Pai, o sangue de Jesus vã sobre as nossas vidas. Que a gente possa honrar, Pai, tudo aquilo que foi de benefício para as nossas vidas. Que esse sangue não fique somente em nós, mas que ele possa fluir e alcançar outras vidas, outras pessoas que já foram separadas pelo Senhor, mas que ainda não estão à mesa, mas que nós cremos pela fé e pelo poder da tua palavra que esses irmãos se juntarão a nós. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos o suco, que ele continue nos deixando brancos como a neve, nos limpando, nos tornando mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Podemos todos tomar. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica aí, irmão. Solte um glória. Não é proibido você dar glória, você não vai escandalizar ninguém, irmão. Quando você glorifica, você está apontando o caminho, você é o farol para aqueles que estão na escuridão. Amém? Glória a Deus.